Povo de Carrombé da Costa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, eu, Diácono Humberto, fui devidamente autorizado pelo nosso superintendente, evangelista Binho, para ministrar a lição de número 1 da nossa revista. Amém, meus irmãos? Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Esta revista, ela foi escrita, foi desenvolvida pelo pastor Adriel, que é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Madureira, em Uberlândia, Minas Gerais. E eu estarei fazendo o comentário da lição 1, Salmos, um guia devocional para o cristão. Amém? Então, que os irmãos possam estar me acompanhando, pegue a sua revista, para que nós possamos juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém? Então, o título da lição: Salmos, um guia devocional para o cristão. O texto áureo está no livro dos Salmos, Salmo 98, verso 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida e adoração e oração do discípulo de Cristo. Amém, meus irmãos? Os objetivos que nós estaremos aptos ao final dessa lição é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos Salmos. Então, meus irmãos, nós estaremos vendo neste comentário que o livro dos Salmos é de suma importância que todo crente, que todo cristão, que todo assembleiano tenha o conhecimento da sua estrutura, de como ele é formado, porque nós estaremos vendo hoje a importância de entender que o livro dos Salmos, ele não é apenas um livro, ele vai muito além do que um livro. Ele é uma mensagem de Deus para cada um de nós. Vamos dar prosseguimento. Textos de referência. O Salmo 42, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Nestes versos que o autor escolheu para nós entendemos o valor do livro dos Salmos, onde a alma de alguém clama pelo seu Criador. Temos aí leituras complementares, de segunda a sábado, mais tarde comentaremos sobre elas. Os hinos sugeridos, hinos de número 3, 26 e 75. Os irmãos podem depois louvar ao Senhor com estes hinos. Amém? E o motivo de oração: ore para que possamos compreender corretamente a palavra de Deus. Então, neste momento, eu te convido a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Amantíssimo e eterno Pai, Deus maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, anunciando a tua palavra. Que o Senhor usa-nos, Senhor,
para que a tua mensagem chegue à casa e ao coração de cada irmão de Carrombé da Costa, Pai, de cada amigo, Pai, de cada familiar. Em nome de Jesus, faça com que compreendamos a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Introdução. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro dos Salmos em algum momento de sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. O livro dos Salmos é um livro muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque existem textos de um valor significativo para mim e para ti. Como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como o Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Entre outros salmos, Salmo 100, Salmo 150. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos. E é de suma importância que nós conheçamos este livro. Amém, meus irmãos? Parte 1. Título, divisão do livro e autores. Neste tópico, analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Título, a palavra Teilim. Vale salientar aqui que Teilim nada mais é do que Salmos na língua hebraica. Amém? Significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. O livro dos louvores, Teilim significa louvor. O Salmos, ele se desenvolveu, na sua maior parte, na época de Salomão. Por que eu digo Salomão? Davi, ele foi o maior compositor de Israel, e tudo que se diz respeito a louvor é ligado à figura de Davi. E tudo que diz respeito à sabedoria é ligada à figura de Salomão. Por que eu digo de Salomão? Porque foi em Salomão que a literatura como um todo, ela foi dada atenção e ela foi compilada, ela foi se desenvolvendo. Os livros dos Salmos já iam criando forma, e como nós estaremos vendo aqui nesse comentário, o livro dos Salmos, eles são divididos em 5 livros, e ele vai se desenvolvendo até o período pós-exílico. Amém? Aí a gente vai estar comentando mais à frente. Prosseguimos então na leitura. Teilim é o livro dos Salmos. Trata-se de composições métricas do Inário de Israel, conforme descreve Matthew Henry. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos, alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor, e exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Teilim ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. No livro dos Salmos, aprendemos que este livro não é uma simples poesia, não é um conjunto de rimas, mas ele vai muito além. Ele é uma alma clamando pelo Deus vivo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações com a tua presença. Senhor, a minha alma está triste.
está abatida, ajuda-me. Então há uma forma de interação com Deus, uma busca incessante por Deus. É um livro que está alicerçado lá dentro do nosso coração, aonde a nossa alma ela cria, ela transborda, ela acaba dizendo aquilo que a gente sempre quis dizer, aquilo que está lá dentro, acaba sendo explicitado. Amém, meus irmãos? Então, prossigamos. Divisão do livro. É comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, como eu falei anteriormente, que começam respectivamente. Primeiro livro, do Salmo 1 ao 41. Segundo livro, do Salmo 42 ao 72. Terceiro livro, do 73 ao 89. Quarto livro, do 90 ao 106. Quinto livro, do 107 ao 150. Você sabia, meu irmão, que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros? David M. Howard Jr. destaca uma interessante observação feita por Gerald W. Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus e encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. É interessante esse comentário, meus irmãos, porque o livro do Salmo foi compilado, foi escrito ao longo da história, cerca de 1000 anos, segundo os estudiosos. Levou para a formação da estrutura que conhecemos hoje. Davi escreveu cerca de 70 e poucos salmos. O restante foram outros homens de Deus. Mas nós temos a certeza que o livro dos Salmos ele foi totalmente inspirado por Deus. E é isso que nos interessa. Porque é Deus falando com a alma de cada um de nós. E isso é tão verdade que o livro começa falando para bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e depois, no próximo versículo, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Então, a palavra começa, o livro dos Salmos começa nos exortando a meditar na palavra e termina no Salmo 150, em um outro momento da história, convocando a todos para adorar o Senhor nosso Deus. Amém? 1.3 Autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele um maior número de salmos, 73 para alguns comentaristas. É que seja comum denominar salmos de Davi. No Israel antigo, como eu falei anteriormente, costumava-se atribuir uma ideia ao pai daquela ideia. Por exemplo, sabedoria. Quando se fala sabedoria, remete-se à pessoa de Salomão. Mas o livro de Provérbios, por exemplo, ele não foi todo escrito por Salomão. Porém, no livro está escrito Provérbios de Salomão. Nos Salmos não é diferente. O livro dos Salmos, a gente costuma ouvir Salmos de Davi, mas o livro, ele não foi todo escrito por Davi. Porém, o pai, como se foi aquele que as outras pessoas se inspiraram, foi Davi. Apesar de Moisés, que foi antes de Davi, ter escrito um ou outro salmo. Amém, meus irmãos? Então, prossigamos. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia, da escola bíblica.
como os Salmos 1, 2, 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Glória a Deus por isso. Tudo aquilo que comentamos aqui, ratificando a palavra do comentarista. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 2. Principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Faz parte das poesias, né? Juntamente ali com Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica. A metáfora metafórica é uma comparação subtendida entre dois termos. Significa o quê? Por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, não quer dizer que Jesus é um animal, um leão. Mas ele representa, o leão é o rei dos animais. Então a gente entende, que Jesus ocupa a posição de rei. Só para os irmãos entender o que é uma metáfora, uma linguagem metafórica. Como comentou Esdras Bento, que é um grande estudioso da Bíblia. Amém? O que não significa que são textos fruto da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Esses recursos estilísticos são figuras de linguagem que servem para fazer com que nós venhamos a entender melhor os textos bíblicos. Amém, meus irmãos? E aqui ele vai citar algumas delas. A poesia hebraica, acrósticos, o refrão. São recursos estilísticos utilizados no livro dos Salmos. Amém? Prossigamos. A poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo, Deuteronômio, Juízes, como comentado na Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Aqui é importante e o autor ratifica aquilo que eu falei no início. O livro dos Salmos, ele se preocupa com aquela combinação de ritmos que nós estamos acostumados na literatura brasileira, ocidental, por exemplo, que no final de cada palavra tem que ter aquela combinação de rimas, como o próprio título da lição, Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então nós vemos aí a rima. O livro dos Salmos, a rima dele é diferente. E vocês estarão vendo aqui agora. Amém? Prossigamos na leitura. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Então aí está a poesia hebraica, ela consiste nisso. Nessa descrição de sentimentos intensos. Faz com que a nossa alma venha a se quebrantar. Como uma pregação, às vezes nós estamos no culto, ouvindo o pregador, e ele não está falando rimas, mas a mensagem ela atinge o nosso coração e nos faz ficar emocionados
pela presença de Deus. Amém, meus irmãos? Prossigamos. Acrósticos. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra ou segue uma sequência alfabética. A título de exemplo, no Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8 grupos, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Então, isso chama-se acróstico, essa repetição. Ali no Salmo 119, né, que é o maior capítulo da Bíblia, né, ele vai começar da primeira letra do alfabeto hebraico e vai até a última. E cada verso, ele tem, cada capítulo, ele tem 8 versos e vai assim seguindo. E como o autor colocou aqui, são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Então, esse é um recurso estilístico chamado acrósticos. Amém? Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo de ensino-aprendizagem da palavra de Deus. Naquele tempo, meus irmãos, não existia a facilidade de conhecimento que nós temos hoje. Não existia celular, não existia internet, não existia sequer a imprensa, a impressão de livros. Nessa época aqui, era utilizado o papiro, né? Nesse tempo, 1000 anos antes de Cristo, na época de Davi, nem sequer existia os pergaminhos, que era a escritura de couro. Então, era a importância de memorizar a palavra aqui, ó, na cabeça, na mente. Então, esse é um recurso que eles utilizavam para facilitar a nossa memorização. A exemplo, nós temos aqui as leituras de complementares, que eu falei que iria abordar durante o texto. Então, nós temos aqui, ó, Salmo 42, 44, 45, 48, 49 e 98. Para a gente memorizar esses salmos, vamos fazer um exercício agora, um exercício de memorização. Primeiro, a rocha. Quando a gente fala de rocha, a gente lembra de Jesus Cristo, que é o nosso rei. Amém, meus irmãos? E segue, rei, justiça. Depois, guia, salvador e juiz. Então, das leituras complementares, né? Salmo 42, 44, 45, 48, 49 e 98. Então, começa no 42, Salmo 42. Deus é a nossa rocha. Salmo 44. Deus é o nosso rei. Só lembrar, rocha, rei. Salmo 42, Salmo 45. Deus é a nossa justiça. Salmo 48. Deus é o nosso guia. Salmo 49. Deus é o nosso Salvador. E Salmo 98. Deus é o nosso juiz. Então, a leitura complementar aqui, ela está fácil de memorização por parte dos irmãos. É só lembrar, mais uma vez. Rocha, 42. Deus é a nossa rocha. 44. Deus é o nosso rei. Aí, 45. Deus é o nosso, é a nossa justiça. Aí, 48. Deus é o nosso guia. 49. Deus é o nosso Salvador. E 98. Deus
é o nosso juiz. Então, quando falarem para os irmãos, o que está escrito no Salmo 42, no que está falando o Salmo 42, os irmãos? Deus é a nossa rocha. E assim por diante, nós podemos memorizar a palavra de Deus para fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa alma com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, continuamos agora para o próximo recurso estilístico e último, refrão. Outra característica dos salmos são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. No Salmo 107, por exemplo, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. No primeiro refrão, percebemos claramente o grito por socorro. No segundo, a gratidão é a resposta do Senhor. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Então, os refrãos, eles têm essa função, meus irmãos, de fortalecer aquela ideia central do texto e fortalecer também a memória daquilo que o texto está trazendo para a igreja. O refrão ele é utilizado muito nos hinos que hoje nós louvamos a Deus, onde tem uma parte que se repete na nossa harpa cristã, por exemplo. A maioria dos hinos da harpa cristã tem um refrão onde nós repetimos a ideia central daquela adoração, daquele louvor a Deus. Amém, meus irmãos? Como o hino de número 1, Chuva de Graça, né, entre outros hinos, eles repetem a ideia central daquele hino. Amém, meus irmãos? Então, vamos para o tópico 3. Esclarecimentos de algumas expressões. Neste tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, Higaion, Mictão, Jedutum, Masquil e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constante debate sobre o tema. Então, nós estaremos estudando agora sobre esses termos, mas não há não bateram o martelo ainda no que realmente significava cada texto desse. Selá, cada palavra dessa, Selá, Higaion e Mictão, são termos considerados técnicos da área musical encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem estes termos, como a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Almeida Revista e a atualizada segunda edição. Já a versão Bíblia King James atualizada apresenta mais termos já traduzidos ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. O termo Selá é bastante utilizado. Ocorre 71 vezes, Salmos 3, 4, 24, 46, entre outros. A Septuaginta considera como uma pausa. Vale aqui salientar que a Septuaginta foi a tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, na época que o Império Grego dominava o mundo, a língua oficial era grega, e os judeus daquele século, um grupo de 70 judeus, se reuniram para, em um trabalho conjunto, fazer essa tradução para a língua grega. E o nome dessa tradução desta obra foi chamada Septuaginta. Considera como uma pausa ou interlúdio musical. Já o termo Higaion, Salmo 9,16, aparece junto com Selá. Pode se referir ao momento para a meditação.
O comentarista Derek Kidner diz que Higaion também está presente nos Salmos 19:4 e 92:3 nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma pausa aqui para os irmãos tomarem um copo de água. Depois estaremos retornando para dar continuidade ao comentário. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, meus irmãos. Voltamos aqui para dar continuidade. Já estamos no tópico 3. Estamos já terminando o nosso comentário. Vamos para dar continuidade aqui, certo? Estávamos falando sobre a Septuaginta, certo? No tópico 3.1. E no final desse comentário, diz assim: o termo mictão, presente no Salmo 56:60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa ou como registrado por Dake, texto gravado ou permanente. Meus irmãos, essas pausas, Selá, Higaion e mictão, a maioria acredita que sejam pausas naturais e técnicas da equipe de louvor daquela época. Amém? Então, na minha concepção, eu acredito que nesse momento que ele fala selar, você está adorando a Deus ali, louvando ao Senhor, e chega um momento que você sente aquela presença gloriosa, que você para, que você dá uma pausa. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. A gente está adorando ao Senhor, louvando a Deus, e de repente dá aquela vontade da gente dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração silenciosa para com Deus. Então, alguns textos eu acredito que pode significar isto. Porém, esses textos, essas expressões são muito antigas, de modo que hoje não se tenha um consenso sobre o que cada uma significa, mas eu deixo aí para os irmãos conversarem, discutirem, para a gente chegar a um ponto do que cada uma dessas expressões significavam. Amém? Continuemos. 3.2. Jedutum e Masquil. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 estão relacionadas com Jedutum, mencionado em 1 Crônicas 16, 25, 3, 2 Crônicas 5, entre outros textos. Jedutum era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Já o termo masquil é encontrado no título de alguns salmos, como 32, por exemplo. Também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, Dake identifica como um ensino. Contudo, também há outras sugestões, como o salmo eficaz, o salmo habilidoso. Jedutum, conforme li, era da família dos levitas, né? E habilidoso na música. Então, talvez, não é nada certo, né? Ainda está na mesa de debate dos estudiosos, né? O que cada expressão dessa significa. Mas acredito que da mesma forma que os irmãos, eles se expressam a Davi quando se refere ao louvor, se expressavam a Salomão quando se referiam à sabedoria, também se expressavam a Jedutum quando se utilizava alguma habilidade na hora de tocar um instrumento. Amém? Mas todos esses termos aí estão para debate, para chegarmos ali a um consenso. Degraus cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação,
consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 ao 134. A Bíblia judaica completa traduz como Canção da Subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Degraus é mais fácil, de entender, mas festas que todo o povo judeu tinha que vir até Jerusalém, de todo os territórios conhecidos, eles vinham, Jerusalém ficava em um local alto, e eles vinham subindo. O templo ficava no local alto, e eles iam subindo os degraus, e entoando, louvando ao Senhor com os salmos. Por isso, essa expressão, degraus. Hein? Conclusão. O livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidades doutrinárias expressas em muitos cânticos. Nós entendemos que louvar a Deus não significa que precisa rimar aquilo que nós estamos falando. Ela tem um valor muito mais sentimental, muito mais profundo, muito mais espiritual do que secular, do que carnal. É algo muito maior do que uma música mundana, uma música secular. É por isso que o autor ele toca nessa área, do louvor da atualidade, que está seguindo a tendência secular de padrão. Porém, que nós possamos voltar ao padrão bíblico, ao padrão do livro dos Salmos, que é um padrão espiritual, onde o louvor vai trazer-nos o desejo de adorar ao Senhor na sua intensidade, em sua profundidade. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir também ressaltando agora com as minhas palavras, a importância do livro dos Salmos no sentido do Novo Testamento, porque Jesus Cristo utilizou o livro dos Salmos, os discípulos utilizaram o livro dos Salmos e nós hoje utilizamos o livro dos Salmos. Daí a sua importância. Para ficar bem claro, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Satanás utilizou um verso do Salmo 91, falando: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí para baixo. Quando ele colocou Jesus no alto monte, ali e sobre o pináculo do templo, lança-te, porque está escrito no Salmo 91 está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece o pé em pedra. Está escrito. Então, Satanás utilizou um salmo para tentar Jesus. Só que Jesus falou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Por isso precisamos estar atentos e ter conhecimento do livro dos Salmos, tanto para entrarmos na presença de Deus, quanto para nos defendermos de qualquer acusação satânica. Amém, meus irmãos? Eu quero, neste momento, agradecer pela oportunidade de trazer este comentário para a igreja em Carrumbé da Costa. Que o Senhor possa abençoar o nosso pastor presidente, pastor Clóvis, sua casa, sua esposa, sua família, os irmãos, os ministros, toda a igreja. Que Deus possa abençoar e que essa mensagem chegue ao coração de cada irmão e que possamos reverenciar cada dia mais a palavra de Deus, louvando ao Senhor com todo o nosso coração, assim como o livro dos Salmos nos orienta a fazer. Feche os teus olhos, estaremos orando agora
para que o Senhor nos abençoe. Querido Pai, eterno Deus, muito obrigado, graças eu te dou pela sua oportunidade de ministrar a tua palavra. Que o Senhor abençoe cada irmão, Pai, que teve a oportunidade de ouvir, de compreender a escola bíblica dominical, Pai, mesmo nesse tempo de quarentena. Dá o livramento para a tua igreja, Senhor. O Senhor tem poder sobre toda enfermidade. Repreenda agora, em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade. E que a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, guarde cada um dos irmãos, especialmente os irmãos que ouviram, Pai, a tua palavra em Carrombé da Costa e que estão ouvindo esta oração, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.